O calor do sol escaldante do Oriente Médio brilhava intensamente sobre a terra de Canaã, onde as esperanças e sonhos de um jovem chamado José começavam a tomar forma. Desde o nascimento, José foi o filho favorito de Jacó, sua preferência evidente através do manto colorido que seu pai lhe dera. Enquanto seus irmãos lutavam pela atenção de Jacó, José se sentia seguro no amor de seu pai, acreditando que seus sonhos de grandeza eram mais do que meras fantasias. Em uma noite tranquila, enquanto a brisa suave soprava através das colinas, José teve um sonho. Ele se viu em um campo, cercado por feixes de trigo. De repente, todos os feixes, exceto o seu, se curvavam diante dele, como se o reconhecessem como seu líder. Ele acordou em êxtase, animado para compartilhar a visão com sua família. Ao contar aos seus irmãos, no entanto, o que deveria ser um momento de alegria rapidamente se transformou em uma tempestade de ciúmes. Você realmente acha que será nosso rei? Eles zombaram, repletos de ressentimento. A traição dos irmãos, o ciúme crescia como uma erva daninha, alimentado por mais um sonho que José teve, desta vez envolvendo o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele. Esse sonho foi o catalisador que transformou a aversão de seus irmãos em ódio. Em um dia fatídico, quando José foi enviado para verificar o estado deles, ele encontrou seus irmãos reunidos, discutindo sua traição. Eles decidiram que era hora de acabar com a fonte de sua dor. Em um ato de crueldade, os irmãos pegaram José e o jogaram em um poço profundo, a escuridão daquele buraco refletindo a traição que ele estava prestes a sofrer. Eles se sentaram para comer, ignorando os gritos de desespero de José, que clamava por ajuda. Ao invés de socorrê-lo, eles optaram por vender o jovem sonhador a mercadores ismaelitas que passavam, levando-o para o Egito. Esse momento de traição não era apenas o fim de um sonho, mas o começo de uma nova e desconhecida jornada: a vida no Egito. Quando José chegou ao Egito, a vida que conhecia estava agora a milhares de quilômetros de distância. Vendido como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó, ele enfrentou um novo tipo de adversidade. Mas em vez de sucumbir ao desespero, ele se agarrou à fé que sempre carregara em seu coração. Com determinação, ele se destacou entre os outros escravos, ganhando a confiança de Potifar, que viu em José uma habilidade notável e uma dedicação incomum. Com o passar do tempo, Potifar nomeou José como seu administrador, confiando a ele a gestão de sua casa e de todos os seus bens. Mas a vida, como sabemos, pode mudar em um piscar de olhos. A esposa de Potifar, atraída pela beleza de José, tentou seduzi-lo. Em um momento de fraqueza, muitos poderiam ter cedido à tentação, mas não José. Ele resistiu, afirmando que trairia seu mestre e, acima de tudo, a Deus. Essa resistência, porém, teve um preço: a falsa acusação e a prisão. Furiosa por sua rejeição, a esposa de Potifar decidiu se vingar. Ela o acusou falsamente de tentativa de agressão e, como resultado, José foi preso. O jovem que tinha tudo para se tornar um grande líder foi lançado em uma cela fria e escura, um ambiente que poderia ter destruído seu espírito. Mas a determinação e a fé de José permaneceram intactas. Ele não permitiu que a injustiça o derrubasse. Ao contrário, ele se tornou um líder entre os prisioneiros, ajudando-os e ganhando a confiança deles. Durante seu tempo na prisão, José encontrou dois prisioneiros que haviam sido servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Eles estavam perturbados por sonhos que não podiam entender. José, com sua habilidade divina de interpretar sonhos, ofereceu-se para ajudar. Ele disse ao copeiro que ele seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro enfrentaria a morte. As predições de José se cumpriram, mas o copeiro, ao retornar ao seu cargo, esqueceu de José, o sonho do faraó. Os anos passaram e a prisão tornou-se a nova realidade de José, mas ele não perdeu a esperança. Em um momento crucial, o faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia decifrar. O copeiro, finalmente lembrando-se de José, falou sobre o jovem que poderia ajudá-lo. Imediatamente, José foi chamado ao palácio. Diante do faraó, José estava nervoso, mas sabia que essa era sua oportunidade de mudar seu destino. Com humildade, ele creditou a interpretação de sonhos a Deus. O faraó descreveu seu sonho, e José, ouvindo atentamente, revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Ele não apenas interpretou o sonho, mas também ofereceu um plano para armazenar grãos durante os anos de abundância.
Impressionado pela sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, colocando-o em uma posição de poder e influência. O jovem sonhador agora governava sobre uma nação inteira, e sua visão havia se tornado realidade. O encontro com os irmãos. Após os anos de abundância, a fome chegou, não apenas ao Egito, mas a toda a região. Os irmãos de José, desesperados por comida, viajaram para o Egito, sem saber que o homem que controlava a distribuição de alimentos era seu próprio irmão, o mesmo que eles haviam traído. Quando eles se apresentaram a José, o coração dele foi agitado. Ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele decidiu não se revelar de imediato, mas sim testá-los. José os confrontou, questionando sua honestidade e lealdade. Ele percebeu que seus irmãos haviam mudado. O arrependimento e a dor da fome mostraram que eles não eram mais os mesmos. José os colocou à prova, exigindo que trouxessem seu irmão caçula, Benjamim, como prova de que estavam dizendo a verdade. A tensão crescia e os irmãos estavam aterrorizados. Eles temiam o que o governador faria com eles. Finalmente, quando Benjamim chegou, José não pôde mais conter suas emoções. Ele se revelou a seus irmãos e um misto de surpresa e culpa tomou conta deles. O homem que eles haviam desprezado era agora o segundo mais poderoso do Egito. Com lágrimas nos olhos, José perdoou-os, explicando que tudo o que havia acontecido havia sido parte do plano de Deus para salvá-los. A história de José é mais do que uma simples narrativa de traição e triunfo. É uma lição profunda sobre perdão, resiliência e a soberania divina. Todos enfrentamos dificuldades em nossas vidas, mas o que aprendemos com elas é o que realmente importa. José nos ensina que, mesmo nas piores situações, podemos encontrar esperança e uma razão para acreditar em um futuro melhor. E enquanto você reflete sobre essa jornada, quero lembrá-lo da importância de nutrir sua fé. Para ajudá-lo ainda mais em sua caminhada espiritual, não deixe de conferir meu e-book sobre religião, que oferece insights valiosos e aplicações práticas para a vida cotidiana. O link está na descrição. Transforme sua fé em uma poderosa ferramenta de superação e crescimento. Assim como José, que passou do cativeiro ao palácio, você também pode encontrar seu propósito e superar suas dificuldades. Se você se inspirou pela trajetória de José, não perca meu vídeo anterior sobre a história de Davi, que também oferece lições valiosas de fé e superação. O link está na descrição. Obrigado por acompanhar essa incrível história. Lembre-se, no silêncio das sombras é onde os grandes impérios nascem. Curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas por essas narrativas inspiradoras. José nos ensina que o perdão é uma ferramenta poderosa e que cada desafio pode ser um trampolim para a grandeza. Ao refletir sobre sua jornada, lembre-se de que as experiências de vida moldam nosso caráter e nos preparam para o futuro que Deus tem para nós.